Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma atenção especial, uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu já quero convidar você a rezar comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Povo amado de Deus, hoje a igreja celebra a memória de Santo André Dũng-Lạc, presbítero e companheiros mártires. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida de Santo André e os seus companheiros mártires, mas eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do versículo 45 até o versículo 48. Lucas, capítulo 19, do versículo 45 até o versículo 49, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouviam Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou ler um pequeno histórico sobre a memória de hoje, Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros mártires. André foi pároco e missionário no Vietnã, onde nasceu em 1795. Deu testemunho de Cristo por meio do martírio em 1839. A ele se associam, nesta memória, um grupo de outros 116 cristãos, entre leigos, bispos e padres, que em terras vietnamitas, entre os séculos XVIII e XIX, pagaram com a vida a sua fé. Que a ousadia e o sangue desses mártires fortaleçam os cristãos que ainda hoje são perseguidos. Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires, rogai por nós. Povo amado de Deus, o trecho do Evangelho de São Lucas que nós escutamos hoje fala que o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O que gerava esse fascínio, esse encanto, essa atenção pela palavra que Jesus estava anunciando e que não era percebido quando as autoridades religiosas do templo falavam e ensinavam? Qual a diferença? Veja, os discursos religiosos podem ser os mais variados possíveis. Porém, existe um discurso religioso que desperta medo, que desperta pavor, que desperta desespero. E existe um discurso religioso que desperta fé, que desperta esperança, que desperta amor. Eu fico hoje feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Feliz por quê? Porque por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, com toda essa potencialização da internet, a palavra de Deus ela pode chegar cada vez mais longe. Porém, não é somente anunciar a palavra de Deus, é como se anuncia. Veja, o Papa Francisco é um grande, a partir de São João Paulo II, Papa Bento XVI, e o Papa Francisco agora é um grande motivador do trabalho nas redes sociais. Eu estou
estudando, aprofundando, escrevendo sobre isso, o Papa Francisco tem dado um grande testemunho de valorização pelos meios de comunicação. Ele chega a dizer que a internet é um dom de Deus. Porém, ao mesmo tempo que ele diz que a internet é um dom de Deus, porque nos aproxima, porque nos dá a possibilidade de anunciar a palavra cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas, precisa de responsabilidade. Às vezes tem pessoas que usam as redes sociais para evangelizar e, na verdade, estão fazendo um verdadeiro terrorismo religioso. Eu já assisti a algumas pregações de alguns padres, de alguns leigos, alguns bispos e até mesmo de alguns artistas, que eu fico olhando assim e eu vejo, meu Deus, quem sou eu aqui para julgar? Mas é uma análise de uma pessoa que estuda comunicação, evangelização na comunicação. E eu digo, será que a intenção deveria ser essa? Outro dia eu chamei a atenção de um confrade meu que fez uma publicação muito proselitista, muito rigorista, muito fanática até. Eu falei, meu irmão, não use a internet desse modo. Use a palavra de Deus para anunciar o Evangelho, para despertar comunhão, para despertar respeito, para despertar amor e não para despertar ódio. A gente está vendo um mundo cheio de guerras. E nós usamos o discurso religioso para provocar divisão? Não. Pelo amor de Deus. Uma vez eu assisti uma palestra de um padre que eu disse, pronto, eu não tenho mais esperança para a minha vida não. Eu vou para o inferno com certeza. Porque era um discurso tão rigorista, um rosto de Deus tão, sabe, tão duro, que não tem nada a ver com o rosto do pai do filho pródigo que Jesus anunciou, que Jesus veio revelar para nós. Um Deus bodegueiro que está o tempo todo anotando as nossas dívidas, interessado de nos mandar para o inferno. E tem gente usando o discurso religioso para reafirmar isso, pelo amor de Deus. Não. Por que Jesus despertava esse fascínio nas pessoas? Porque a palavra de Jesus despertava conversão, sim. Mas a partir de um olhar misericordioso, a partir de uma pregação que verdadeiramente fazia as pessoas refletirem sobre as suas atitudes e tomarem a decisão de mudar de vida. A pregação de Jesus é boa nova, é boa notícia, e é uma boa notícia que transforma a vida. Não é para causar desespero. Tem pessoas que morrem de medo de ler o Apocalipse, o livro do Apocalipse, porque ficam com medo. Na verdade, o livro do Apocalipse é para despertar esperança. Então hoje, Jesus está aqui dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai em um antro de ladrões. Às vezes, quantas e quantas vezes a gente pode muito bem usar o discurso religioso, os ambientes religiosos, para poder promover o nosso ego, para poder encher o nosso bolso, as nossas vaidades. E aí muda o sentido. Aquilo que é tão sagrado se torna um caminho para a perdição. Não, meu povo, hoje eu queria refletir com vocês. Eu motivo aqui, quem quiser trabalhar na evangelização por meio das redes sociais, faça isso, mas faça com responsabilidade. Use a palavra de Deus não para despertar ódio, para despertar divisão, para despertar aquilo que o Evangelho não nos ensina, para alienar, para manipular alguém. Não.
Use a palavra de Deus para gerar libertação nos corações, conversão, para gerar mudança de vida, mas a partir daquilo que Jesus anunciou e não do que eu acho, do que eu penso. Existe uma frase de um cardeal chamado Walter Casper, no livro sobre a misericórdia, que ele diz: se não for para pregar um Deus que é amor, não pregue, não abra a boca. Porque até a justiça de Deus é misericordiosa. E às vezes a gente esquece disso. A gente prega um Deus que é muito mais parecido com nós, conosco, do que com aquilo que ele realmente é. Quem ele realmente é. Eu estou com ódio, eu digo que Deus vai se vingar. Deus vai castigar. Mas no fundo, eu estou querendo castigar. E eu digo que é Deus para poder reafirmar e afirmar o que eu estou querendo dizer. Cuidado. Nós prestaremos conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Então, hoje, que a gente realmente possa fascinar o mundo com a palavra de Deus, com o Evangelho, mas a partir daquilo que Jesus realmente anunciou, não a partir daquilo que irresponsavelmente eu acho, penso e quero dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.